Meus pais deram um relógio de aniversário para o meu marido. Assim que o vi, meu rosto ficou pálido. Não toque nele, sussurrei. Ele perguntou: o quê? Por quê? Respondi: por favor, não toque, é uma armadilha. E foi isso. Não discutimos. Tudo se resolveu na manhã seguinte. Cada um deles recebeu uma carta e começou a gritar. O relógio chegou numa quarta-feira. O pacote era comum, apenas uma caixa de papelão marrom com uma etiqueta de envio e um adesivo de feliz aniversário. Alguém tinha removido um rolo de embrulho. Tínhamos acabado de jantar, sem graça e bege. Provavelmente pizza congelada, do tipo que deixa uma fina camada de culpa nos dentes. Ele estava lavando a louça e eu limpando a mesa quando a campainha tocou. Foi quando encontramos o presente. Ele o abriu com a delicadeza de um par de meias. Ah, disse ele, seus pais me mandaram uma coisa. Olhei para ele. Tudo bem, agradeço. Ele tirou um relógio de uma caixa de veludo preto. O relógio era caro, mas caro demais. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Meu estômago revirou, um leve aviso de bateria fraca. Limpei as mãos lentamente. Ele estava prestes a abrir a caixa. Não toque, eu disse. Ele olhou para mim. O quê? Repeti, com mais firmeza. Não toque. Por favor, não. É uma armadilha. Ele me olhou como se eu tivesse mandado colocar o relógio na geladeira. Aproximei-me. Tirei o pano de prato da maçaneta do fogão e embrulhei a caixa com cuidado. Mesmo através do pano, eu sentia seu peso. Pesado demais. Não abra ainda. Vamos verificar uma coisa primeiro, eu disse. Ele ficou surpreso. Verificar o quê? Não tenho certeza, só uma coisa. Peguei meu celular e tirei uma foto da caixa do relógio, com boa iluminação, pronta para guardá-la como um documento, não como lembrança. Comecei a pesquisar online, logotipo do fabricante, design da caixa, número de série, preço. Não demorou muito. Olha, eu disse. Ele se inclinou e piscou. Preço: $3.800. Ninguém na minha família jamais havia enviado algo tão valioso. A menos que fosse uma conta médica ou um apelo de última hora. Meu irmão tinha se mudado há 6 meses, mal conseguindo juntar a entrada de uma casa. Meus pais não eram ricos e comiam vegetais congelados seguindo uma rotina antiquada. Eu vinha ajudando discretamente a pagar as contas deles há anos, porque fazer isso era a melhor opção, não era? Então, de onde veio esse relógio? Ele cruzou os braços e se perguntou. Talvez eles me amem tanto que se recusem a pagar a conta do aquecimento para que eu possa usar este relógio chique. Eu não ri. E ele também não. O calor no ar havia mudado ligeiramente, mas de forma irreversível. O relógio era caro, eu sabia. Não queria acreditar, não dos meus pais. Mas eu conseguia imaginar de onde tinha vindo o dinheiro para comprá-lo. E se eu estivesse certa, não era apenas um presente. Era perigoso, uma armadilha. Se você perguntasse aos meus pais, eles diriam que eram justos com os filhos, e isso era verdade. Se justo significasse que eu fazia tudo, e meu irmão fazia coisas ruins e saía impune. Sou eu quem tem a lista de tarefas, o cronograma de atividades, a inscrição para a faculdade. Meu irmão só tem ideias sobre o mundo misturadas à insatisfação por não ter encontrado seu talento. Ele abandonou a faculdade 2 vezes e esqueceu que ainda estava estudando. Pago discretamente as contas de telefone dos meus pais, que não mudaram quando conheci meu marido. Ele não é rico, nem poderoso, nem alto, para a decepção da minha mãe. Mas ele administra uma pequena instituição de caridade local que distribui refeições quentes para moradores de rua. Eu me apaixonei por ele como se estivesse caindo em uma cama quentinha. Após anos de perseverança, ele fundou a instituição de caridade com quase nenhum capital, sem aluguel, sem investidores, apenas com algumas mesas dobráveis emprestadas, um porão de igreja e um grande coração. Comecei a ajudar nos fins de semana, desde fatiar batatas até fazer o orçamento. Depois, eu estava lá sempre que tinha tempo livre. A organização cresceu lenta, mas seguramente, por meio do boca a boca, do apoio da comunidade e de alguns doadores que acreditaram em nós. Abrimos uma segunda e depois uma terceira unidade, ainda usando fundos pequenos, mas eficazes, para ajudar os moradores de rua. Naquela época,
Meus pais estavam quase aposentados, sem pensão, sem economias. Meu irmão mais novo ainda estava em casa, brincando com ideias estranhas de negócios e esquecendo de limpar o esgoto. Então, pedimos aos meus pais que fizessem algum trabalho administrativo, organizando eventos para a instituição de caridade. O trabalho não era muito árduo, estava dentro da capacidade deles e era significativo. Tudo parecia bem. Então, 6 meses atrás, as coisas começaram a mudar. Meu irmão se mudou, comprou um apartamento próprio, alegou ele. Ele abriu uma empresa de tecnologia, mencionou propriedade intelectual, mas não quis dar mais detalhes por causa de acordos de confidencialidade. Fiz algumas perguntas e depois o dispensei porque ele não tinha conhecimento de tecnologia nem de negócios. Apenas disse que era ótimo, ótimo. Ao mesmo tempo, um novo fornecedor de alimentos foi contratado. Foi ideia do meu pai, que se gabou de ter encontrado um fornecedor melhor, mais barato, mais saudável e local. Ele apresentou o contrato e nós o assinamos após um período de teste de 3 meses. Mas as reclamações começaram a chegar. No início, eram pequenas, com algumas pessoas dizendo que a comida estava estranha. Depois, piorou. As pessoas passaram mal, tiveram dores de estômago e vomitaram. Um homem foi hospitalizado por desidratação, a única fonte de comida aqui por 2 dias seguidos. Meu marido ficou furioso e entrou em modo de inspeção completa. Verifico Futuras Ingredients Fornestores. Os resultados o deixaram doente. Comida trocada, carne barata substituída por itens bons e vencidos, embalagens sem rótulo, produtos ainda classificados como de alta qualidade. Ele convocou uma reunião com meus pais e anunciou a rescisão do contrato. Ambos ficaram muito chateados. Minha mãe disse que foi um mal-entendido. Meu pai insistiu. Os boatos são exagerados. As faturas são claras. Ele achou que os números eram razoáveis e que as reclamações dos clientes provavelmente se deviam à comida errada. Insistiu que o contrato não poderia ser rescindido só porque alguns clientes estavam insatisfeitos. Ele estava com raiva, não apenas defendendo o fornecedor, mas algo bem lá no fundo. Defender o contrato significava defender a si mesmo. Assim que meu marido estava prestes a entregar o aviso prévio, o presente de aniversário chegou. Comíamos comida para a viagem, assistíamos a filmes ou saíamos para dar uma volta, se não estivesse chovendo na semana do aniversário dele. Ele abriu a caixa, olhou para o relógio preto em sua luxuosa caixa de veludo, e eu o interrompi. Você sabe o que aconteceu depois? Na manhã seguinte, mal nos falamos. Ele fez café, eu queimei a torrada, sem querer, mas não fiz outra. A cozinha estava silenciosa, nós dois pensando a mesma coisa, mas sem dizer nada. O relógio estava sobre a mesa, embrulhado no pano de prato que eu usará na noite anterior, fechado, intocado. Escrevi 2 cartas para meus pais e as coloquei em envelopes lacrados. Meu marido não me perguntou o que eu havia escrito, ele sabia. Pegou o relógio pelos cantos com um pano limpo, tomando cuidado para não tocar no couro ou no veludo, embrulhou-o cuidadosamente e o levou para a instituição de caridade. Fomos embora sem dizer uma palavra. O clima estava tão deprimido quanto antes da tempestade. Quando chegamos ao trabalho, meus pais já estavam sentados lá, fingindo estar ocupados. Minha mãe lia o mesmo e-mail várias vezes. Meu pai olhava uma planilha enquanto mexia no celular. Meu marido e eu pulamos a recepção e fomos direto para a sala de descanso. Lá, ele entregou a caixa de presentes, eu entreguei as 2 cartas. Meu pai olhou para cada item, depois para nós. O que é isso? Abram, eu disse. Eles abriram as cartas, pré-impressas, educadas, com avisos formais de demissão, 1 mês de salário, nada mais. Minha mãe desviou o olhar, envergonhada. Fomos demitidos? Sim, eu disse. Meu pai se levantou, a cadeira rangendo no chão. Somos uma família. Não somos mais, eu disse. Ele me olhou como se eu estivesse falando em uma língua estrangeira, como se eu tivesse esquecido meu roteiro. Não fizemos nada de errado, disse ele. Não, respondi. E então peguei meu celular para mostrar a página de vendas do relógio e o preço. Explique de onde veio o relógio. Eles não responderam. Por que vocês mandaram aquele presente para ele? Meus pais nem conseguiram pagar a fornalha no inverno passado. Eu paguei vocês.
Eles permaneceram em silêncio. Onde está o dinheiro para o relógio? Perguntei novamente. Meu pai deu de ombros. Foi um presente. Minha mãe se debateu. Achamos que ele merecia um belo presente. Generosidade é pecado. Não, só desconfiança. Então, começaram a conversar rapidamente, confusos, na defensiva. Não entendemos, disse minha mãe. O fornecedor é legítimo. Só queremos apoiar meu irmão. As palavras me paralisaram. O que isso tinha a ver? Meu pai ficou em silêncio. Minha mãe desviou o olhar. Por que vocês são tão duros com aquele fornecedor? O que está acontecendo? Por que mentir sobre a qualidade da comida? As pessoas adoecem por causa disso. Sabe como é? Ele resmungou. As pessoas exageram. Uma pessoa foi hospitalizada. Ele não conseguiu responder à pergunta. O que vocês ganham com esse acordo? Não estamos fazendo nada ilegal, é apenas um acordo inteligente. É só feio. Inclinei-me para a frente. De onde veio o relógio? Ninguém me corrigiu. Percebi que eles sabiam do que eu estava falando. Não quero acreditar, mas é verdade. Meus pais sabiam o que estavam fazendo. E me deram aquele presente, sabendo que era prejudicial. Minha mãe cruzou os braços. Nós não o forçamos a aceitar, mas você sabe o que era. Eles ficaram em silêncio. Eles o colocaram em perigo. Eles colocaram a instituição de caridade em perigo. Para quê? Para ser pobre para sempre. Meu pai disse. E você? Quer viver uma vida miserável? Eles ganham dinheiro de verdade com aquele fornecedor. Pessoas adoeceram, ninguém morreu. Houve silêncio até que ele disse. Você se importa mais com sua aparência do que com sua família. Eu assenti, não porque concordasse, mas porque reconheci a verdade. Eu me importo com o certo e o errado. E o que você fez foi errado. Tudo. Minha mãe chorava. Você precisa de um tempo. Eu já tinha dito chega. Chega de ligações, chega de ajuda. Estava farto. Eu não quis dizer isso, disse meu pai. Olhei-o diretamente nos olhos. Diga-me a verdade. Agora vocês dois vão embora. Eles foram embora, sem gritar, em silêncio, como se soubessem que algo havia mudado, que não havia mais volta. Fiquei parada na porta, observando-os sair. Não chorei, não gritei. Mantive o silêncio como algo frágil que eu acabará de conhecer. Não me sentia mais como uma criança, mas como o adulto na sala. A campainha tocou repetidamente, não suavemente, mas alto, como se fosse arrombar a porta ou fazer um sinal sonoro. Abri a porta suavemente. Meu irmão estava lá, com o rosto vermelho, ofegante, como se tivesse corrido uma longa distância com sapatos mal ajustados. O que você está fazendo? Gritou ele, sem dizer olá. Olhou para o meu marido. Ele apareceu atrás de mim, silencioso, calmo, sem sorrir. Por que você não nos contou? Perguntou. Meu irmão me encarou. Você sabia. Você queria nos destruir, matar a nossa família inteira. Isso é um grande problema. Por quê? Perguntei calmamente. Você cancelou o contrato. Ele disse que eu tinha que ficar quieta, deixar continuar. Se eu parasse agora, as pessoas iriam querer o dinheiro de volta. Quem? Perguntei. Ele hesitou. Alguém pagou adiantado. Agora o contrato acabou, sem entrega. Eles querem o dinheiro de volta. Não é amigável para e-mails. Então você pegou o dinheiro deles para fazer o contrato passar, mas agora o contrato ruiu porque eles não entregaram a qualidade. Você tem razão em dizer que não sabia que a comida era ruim. Ele respondeu rapidamente, não sei. Claro que não sei, porque dinheiro é a coisa mais importante e você não perguntou nada. Ele cruzou os braços. Tive que vender minha casa. Mas você deveria saber que não se deve comprar uma casa com dinheiro que não é seu. Uzombe. Você disse que estava ajudando sua família. Meu marido se adiantou. Você só está se ajudando. A sala inteira ficou em silêncio, então meu irmão disse. Se voltarmos ao contrato, tudo pode ser consertado. Eu disse. Não. Meu marido perguntou. Isso é uma ameaça. Eu disse. A verdade. Não batemos a porta, mas foi por pouco. 3 dias depois,
Contas anônimas começaram a compartilhar nas redes sociais, em grupos antigos, em fóruns locais e até mesmo na página de avaliações da organização no Google. O gerente dirige um carro que custa mais do que as doações das pessoas. De quem é esse Rolex? Moradores de rua comem. Eles saem e se alimentam. Uma conta publicou uma foto desfocada, mas reconhecível, de um relógio. Em seguida, vieram mensagens para patrocinadores, e-mails, postagens marcadas e hashtags. No fim de semana, 2 patrocinadores suspenderam suas contribuições e um evento foi discretamente cancelado. Naquela noite, estávamos sentados no escritório. Meu marido estava exausto, a equipe em pânico, uma coordenadora de voluntários chorando. Fiquei em frente ao quadro de avisos, olhando para a parede como se estivesse procurando respostas. Meu telefone tocou. O Departamento de Gestão de Instituições de Caridade do Estado ligou, falando sobre avaliações de liderança, mensagens anônimas, problemas de gestão. Eles foram muito educados, o que me deixou ainda mais preocupada. Desliguei e olhei para o meu marido. Ele não pediu detalhes, parecia saber o que estava por vir. No dia seguinte, meus pais ligaram. O meu irmão pegou emprestado o telefone deles para ligar. Não atendi. Então chegou o e-mail, simples, breve, sem assinatura. Se renovássemos o contrato e devolvêssemos o cargo, os ataques parariam. Li várias vezes e ri, não de alegria. Meu marido sentou ao meu lado e disse: temos que denunciar a polícia. Assente. Amanhã. Não dormimos bem naquela noite. Na manhã seguinte, fomos à delegacia e entregamos todos os documentos, e-mails, relatórios de fornecedores, declarações de voluntários, capturas de tela de ataques cibernéticos. Contamos a eles sobre o contrato, a resistência, a pressão, as ameaças, os e-mails. A polícia pegou o arquivo, impassível. Houve muitos casos como este ultimamente. Mas vocês fizeram a coisa certa ao denunciar. Eu queria acreditar, esperando que a verdade não chegasse tarde demais. A verdade ainda era importante, mesmo que viesse num envelope simples, com um leve cheiro de sopa. Ao sair da estação, virei-me para a porta, que não se fechou com força, mas sim suavemente, como se soubesse que estávamos virando uma nova página, a página onde tudo era revelado. 6 meses depois, a notícia chegou às primeiras páginas de jornais locais, a artigos em revistas regionais e a entrevistas de rádio. Foi um escândalo de caridade, suborno, traição e uma reviravolta inesperada. Uma filha denunciando a própria família. Meus pais foram condenados a 18 meses de prisão federal por conspiração, fraude e suborno, e multados em $50.000. A maior parte de suas economias foi confiscada, suas reputações foram arruinadas, sem mais acenos amigáveis nos correios, sem mais boas lembranças na comunidade. O tribunal confirmou. O relógio era um suborno, juntamente com $15.000 transferidos secretamente para a conta do meu pai antes da aprovação do negócio. O dinheiro era para a entrada do meu irmão na compra de uma casa. Meu irmão recebeu uma pena suspensa e 200 horas de serviço comunitário na mesma instituição de caridade. O apartamento foi retomado, a empresa falsa faliu, o CEO pegou 1 ano de prisão, foi multado e perdeu a licença. O site foi retirado do ar, e seu nome virou um alerta no setor sem fins lucrativos. Fomos oficial e publicamente justificados. A coordenação emitiu um comunicado, os patrocinadores retornaram, os voluntários retornaram. A diretoria reafirmou unanimemente a liderança do meu marido. A cozinha tinha café fresco e uma nova esperança. Voltei a trabalhar, trabalho de verdade, trabalho honesto, alimentando pessoas, me mantendo firme, me lembrando todos os dias porque escolhi ficar do lado certo. Não foi fácil, nem confortável, mas certo. Não conversei com meus pais. Eles me enviaram uma carta, que ainda não abri, não porque esteja com raiva, mas porque acabou. Alguns capítulos se encerram, e tudo bem. Esta manhã, entrei na cozinha. O rádio tocava uma música alegre, o pão estava fresco, alguém derramou sopa e riu. Um novo voluntário estava ensinando alguém a picar cebola sem chorar. Era barulhento, caótico, animado. Era bom, e era nosso. E aí, você acha que fizemos mais ou menos? Deixe um comentário e inscreva-se.